Como podemos qualificar-nos para a salvação das nossas almas? Que critérios nos são dados pela palavra do Elohim Todo-Poderoso, pelos quais podemos aferir o nosso estado no que respeita à nossa condição de salvos? Se nos avaliarmos a nós mesmos segundo os nossos critérios falíveis, humanos, então certamente chegamos à conclusão de que levamos uma vida santificada, na verdade, o que nos qualificará para a vida eterna. Porém, não são os nossos critérios que contam, pois estamos sempre prontos a apresentar desculpas para tentar encobrir ou justificar os nossos pecados. Só os critérios do Eterno contam. Então coloquemos os nossos critérios de lado para que nós possamos avaliar somente pelos preceitos do Altíssimo, esses sim infalíveis. Para que nos qualifiquemos para a vida eterna, o Altíssimo nos deu a conhecer na sua Torá os seus critérios, os conselhos de vida que compreendem os seus mandamentos, juízos, estatutos e testemunhos, para que, andando por eles com fé e humildade, e aceitando no nosso íntimo o sacrifício do Cordeiro que nos foi enviado pelo Pai, possamos vir a ser eleitos para habitarmos eternamente com o Todo-Poderoso. Hoje fazemos a nossa preparação, deixando-nos transformar pelo Espírito Santo que nos foi enviado e que recebemos no batismo das águas. No manual de instruções que nos foi legado, a Bíblia Sagrada, encontramos conselhos para que, seguindo-os com fé, possamos alcançar graça e misericórdia da parte do Alto e Sublime Eterno. Este manual de instrução chegou até nós depois de séculos de perseguições, adulterações e de muito sangue inocente derramado, o sangue dos santos, aqueles que não abdicaram na verdade do Altíssimo. Hebreus 11. Pelo que a palavra nos ensina, a salvação está reservada aos santos e justos. Ser santo é viver separado para Yeshua, o justo por excelência, andando por fé e obediência em todos os preceitos de vida que o Pai nos deu na sua Torá, desprezando o mundo e o que o mundo tem para oferecer. Muitos são os seus ensinamentos para que fiquemos inexcusáveis se não os aplicarmos nas nossas vidas. Eis o conselho do Todo-Poderoso através das palavras do apóstolo. 1 Pedro 1, versículos 13 a 23. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Yeshua. Como filhos obedientes à Torá e aos profetas, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos porque eu sou santos. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Yeshua, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por eles credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência da verdade, a Torá. Para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E se dúvidas ainda nos restassem do que significa sermos santos e justos, lembremos que nos é dito que os injustos não herdarão o reino de Deus. Paulo aponta-nos os comportamentos que são próprios dos que andam segundo a carne e não segundo o Espírito. Gálatas 5, 19 a 21. Realçando as obras dos que vivem pelo Espírito. Gálatas 2, 20, Gálatas 5, 22. A obediência voluntária à Torá significa a obediência à verdade, pois como nos diz em Salmo 119, 42, a tua lei é a verdade, e obedecer à Torá é o mesmo que obedecer ao Messias Yeshua, pois a palavra diz-nos acerca do Cordeiro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso vimos afirmando que o Messias Yeshua é a Torá viva, do qual nenhuma vírgula será retirada até que tudo se cumpra. Há dos que acrescentam ou retiram algo à santa palavra do Eterno, que nos deu para termos graça e vida. O justo juiz não os terá por inocentes, como nos ensina a palavra, Hebreus 10, versículos 36 a 39. Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, a Torá, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará.
Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Fazermos a vontade de Deus é vivermos de acordo com seus mandamentos, juízos, testemunhos e estatutos, expressos na sua Torá, escrito dos profetas, precisamente as disposições que o Messias Yeshua disse que não veio abrogar nem anular, mas cumprir, Mateus 5, 17 e 18. Mesmo perante estas evidências, quantos há por aí que negam a validade da Torá nas suas vidas? Infelizmente, muitíssimos. Dizem seguir a Cristo, mas negam a eficácia da sua vontade e do seu exemplo de vida. Lembremos Romanos 3,31, Salmos 40, versículos 7 a 11. Terão um fim triste, pois após o seu julgamento não haverá lugar para o arrependimento. O dia da salvação é hoje. A Torá também significa paz e amor fraternal. Todo ser humano que abraça a fé do Filho de Deus está a aceitar viver como ele viveu, como nova criatura guiada pelo Espírito Santo, nos preceitos ditados pelo Todo-Poderoso, a sua Torá. Quem assim procede vive com confiança e em paz e amor. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santifiquemo-nos, pois, na palavra da verdade. Deixemos que sejam as suas instruções de vida a lavar os nossos vestidos, para que, no dia glorioso da vinda do Rei Yeshua, possamos apresentar-nos perante ele, aprovados, aspirando chegar ao Monte Santo e à Nova Jerusalém. Hebreus 12, 22 a 25. Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Yeshua, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparem aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Rejeitarmos o caminho trilhado por Yeshua e pelos justos do passado e os ensinamentos da vida que a Torá nos propõe é rejeitarmos o maior tesouro que o ser humano tem ao seu alcance, a salvação da sua alma pelo Messias Yeshua. Para isso tem de se deixar transformar pelo Espírito do Altíssimo, abandonando a sua anterior maneira de viver. Não abraçamos a proposta do Altíssimo, é desprezarmos adquirir o campo onde um tesouro sem paralelo está enterrado, recusando desfazer-nos da bagagem sem pressa com que o mundo nos sobrecarrega. Lembremos as parábolas de Yeshua quando ele nos falou de um tesouro enterrado num campo, ou de uma pérola de tão grande valor que o comerciante de pérolas vendeu todas as que possuía só para poder adquirir aquela pérola única. Sim, Yeshua usou estas alegorias para nos falar da oportunidade única da salvação das nossas almas. E cuidado, o tempo está a se esgotar, a apostasia cerca-nos, dias de tribulação já estão em cima de nós e irão tornar-se ainda mais violentos com o governo do último anticristo. Alguns crentes irão fraquejar e abandonar o caminho da verdade, apostatando da fé. Tudo isso está ligado aos dias da opressão da besta e do seu parceiro, o falso profeta. Quem lhes poderá resistir? Só os que estiverem firmes em Yeshua HaMashiach. Analisando a palavra e procurando compreender os critérios do Altíssimo para que sejamos santos e justos aos seus olhos, temos de partir dos dois pilares da salvação que ele nos revelou em Isaías 8, 16 e 20. Liga o testemunho de Yeshua, seu sacrifício, sela a lei entre os meus discípulos. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz da verdade neles. O Todo-Poderoso jurou por si mesmo que esses dois princípios não podem ser anulados, pois são imutáveis, como nos é ensinado em Hebreus 6, versículos 16 a 19. Estejamos alertas. Após os muitos sinais que têm sido dados à humanidade, dos quais destacamos as 4 luzes de sangue que ocorreram nas datas das solenidades de 2014 e 2015, segundo o calendário judaico, também em 19 de novembro de 2021 ocorreu uma lua de sangue, a mais longa dos últimos 600 anos. Sim, o Altíssimo está a enviar-nos avisos muito sérios, como prometeu que faria nesses dias do fim. A tribulação dos últimos dias está a agravar-se, e o rei Yeshua ben Davi está mesmo a chegar. Os ímpios do tempo de Noé não quiseram dar-lhe ouvidos, por isso pereceram nas águas do dilúvio universal. Os ímpios dos nossos dias irão perecer pelo fogo. Após este alerta, vamos ver que outros ensinamentos nos são dados com base no amor do Eterno sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, princípios imutáveis que ele nos deu de forma resumida nas 2 tábuas da lei dos 10 mandamentos, a partir dos quais todos os outros derivam.
Quando inquirido por um doutor da lei sobre qual era o grande mandamento da lei, Yeshua respondeu-lhe, Mateus 22, 37 a 40. E Yeshua disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Deuteronômio 6:5. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Destes 11 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Como podem alguns falsos mestres ensinar os seus rebanhos negando essas verdades, dizendo-lhes que a lei foi anulada por Yeshua HaMashiach, quando o mestre nos diz que nenhuma vírgula dela será tirada sem que tudo se cumpra? Vamos agora ver que outras instruções nos santificam e preparam para entrarmos no reino vindouro e que derivam dos que já apresentamos, que lhes são subsidiários. Ao ser tocado pela santa palavra, o ser humano que dá guarida à pregação da verdade e ao evangelho da salvação, arrepende-se de seus pecados e converte-se a um novo caminho, batizando-se e mudando as suas atitudes e comportamentos. Opera-se então uma transformação profunda que se traduz de seguida no batismo das águas, através do qual recebe a dádiva do Espírito Santo. Atos 2:38. Não se lembrará mais dos seus pecados passados. Hebreus 8:12, Romanos 8:1. Então todo ser humano que se converte abandona o modo de viver errado do passado, segundo o mundo, para passar a viver como uma nova criatura em Yeshua, santificando-se na verdade e deixando-se guiar pelo Espírito do Eterno. João 3, 2 Coríntios 5:17. Pois a carne para nada se aproveita. Então pela fé desce do alto e sublime, tal criatura torna-se membro da Israel de Yahweh, passando a estar enxertado na boa oliveira, cuja raiz é o Messias. Paulo descreve este processo transformador em Romanos capítulo 11. Pela fé vencemos o mundo, 1 João 5:4-5. Sim, o justo viverá pela fé. Aceitando a cobertura de Yeshua sobre as nossas cabeças, 1 Coríntios 11:10, aprendemos dele que era justo, obediente e humilde, aquele que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Filipenses 2:13-15. E façamos tudo sem murmurações ou contendas, pois a humildade convém aos santos. Deste modo, pela fé, aquele que é santo passa a aborrecer os caminhos do mundo em que antes andava, buscando firmar-se na verdade do Eterno, a sua Torá, procurando estudar com maior profundidade toda a vontade do Pai e os ensinamentos do Filho, de forma a corrigir o que ainda possa estar mal na sua vida, afastando-se das más companhias que antes frequentava. 1 Pedro 4:2-5. Todo salvo não julga o seu semelhante, pois o juízo pertence ao Altíssimo. Também é parco em palavras, pois na multidão de palavras não falta pecado. O que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 10:19, Eclesiastes 5:2. Toma também como exemplo de obediência pela fé nas promessas do Eterno a aplicação nas nossas vidas diárias das leis de dietética, cujos preceitos nos são ensinados em Levítico capítulo 11. Sim, a fé e a obediência à vontade do Eterno andam de mãos dadas e dão-nos saúde corporal e espiritual. Ao desprezar as festividades do mundo pagão, por exemplo, o Natal, o salvo abraça a instrução do Eterno, apontada em Levítico capítulo 23, e grava no seu coração a celebração das suas solenidades, a que o Eterno instituiu por sua vontade. Os seus santos Shabat semanais e os anuais, nas datas por eles apontadas, as Moedim, as da primavera e as de outono, ficando a saber que são essas solenidades que lhe dão a conhecer todo o plano do Eterno para a humanidade, até que tudo se cumpra. Grandes bênçãos estão também reservadas aos que guardam os Shabat santos. Isaías 56, 4-7, Isaías 58, versículos 13 e 14. Lembrando sempre que os Shabat santos, tanto os semanais como os anuais, constituem a marca, o sinal entre ele e o seu povo. Êxodo 31:13, Ezequiel 20:12. Opondo-se à marca e o sinal do Eterno sobre a sua Israel, Satanás e os homens ímpios introduziram falsos dias que o Eterno não santificou como o domingo. Para muitos que se intitulam cristãos, e a sexta-feira para os seguidores do Islã. E quanto ao nosso próximo, a palavra ensina-nos que devemos amá-lo como a nós mesmos, começando pelo respeito e amor aos nossos pais. O que vive para o Eterno não espalha boatos, não usa de falsidade ou engano, nem pronuncia falsos testemunhos, mas ama a verdade a seus irmãos, principalmente os de fé. João 13:15. Também não defrauda o seu próximo em negócio algum, sendo fiel e cumpridor em todos os compromissos que assume. Compadece-se ainda dos irmãos mais desfavorecidos e ajuda-os quando esses necessitam, emprestando
dando-lhes do que lhe sobra. Tudo o que odeia seu irmão não tem nele o amor de Yeshua HaMashiach, lembrando que o cumprimento da lei é o amor não fingido. Romanos 13:10. O salvo trata o seu próximo como ele próprio gostaria de ser tratado, não fazendo acepção de pessoas. Não rouba, nem furta e não cobiça o que é do próximo. Não adultera, aparta-se do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Também perdoa o irmão que o possa ter ofendido, sempre que este se apresenta perante ele com arrependimento. Mateus 18, 21 e 22. O salvo compadece-se do infortúnio do seu próximo, chora com os que choram e é caritativo. Sim, todo aquele que é santo vive separado do mundo e das suas tentações, desviando-se do mal, procura viver para Deus. 1 João 2, 15 e 17. Ao viver uma nova vida no Messias Yeshua, o fiel afina sua conduta pela palavra e pelo exemplo da vida dos justos, afastando-se dos ímpios, aqueles que a rodeia e abomina. Provérbios 6, 16 a 19. O salvo controla sua língua, pois na multidão de palavras há muita tolice e pecado. Provérbios 10, 19. Lembrando-se do conselho do mestre: seja porém vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é da procedência maligna. Mateus 5, 37. O salvo sobrepõe sempre as leis do Altíssimo às leis e tradições dos homens. O salvo aperfeiçoa-se todos os dias na palavra do Todo-Poderoso para crescer em sabedoria e conhecimento, na fé e na revelação para a vida eterna, preparando-se para ser aprovado pelo Senhor da vida na sua vinda. Procura ter muito óleo na sua candeia para receber o esposo quando ele chegar. Todo aquele que é santo santifica-se ainda mais. Apocalipse 22, versículos 11 e 12. Também dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como ensinou o Messias Yeshua. O salvo não confia nos homens, em quem não há salvação, mas somente no Todo-Poderoso, Adonai Yahuwah, e no seu enviado. Os salvos oram em todo o tempo por si mesmos e pelos que são da fé, e até pelos governos das nações. 1 Tessalonicenses 5,17. Jejuam também, tendo muita prudência a respeito dos falsos mestres e seus ensinamentos, porque muitos nos últimos dias abdicarão da fé e seguirão doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4,1. Prudência, pois, provemos todas as coisas e entremos pela porta estreita, porque larga é a porta do mundo que conduz à perdição. Mateus 7,13. Os salvos suportam a adversidade, confiando que o Eterno está acima e que, a seu tempo, lhe trará o socorro. Salmo 27:5. Também no campo da sexualidade humana, o Eterno deu instruções precisas, proibindo as relações incestuosas, as adúlteras, as homossexuais e as abjetas, todas elas contra a natureza. Também os efeminados serão rejeitados, por isso o salvo respeita a vida e condena o aborto. O salvo ora ao Todo-Poderoso, a tempo de o poder achar. Lembremos também que aquele que é fiel e se deixa guiar pelo Espírito Santo, louva ao Eterno e agradece todas as bênçãos e até as repreensões que recebe da mão do Alto e Sublime. Colossenses 3,15. O salvo não aceita peitas contra o inocente nem subornos, e no seu testemunho respeita a verdade. Também não empresta o seu dinheiro com usura. Salmo 15:5. O salvo ama toda criatura que o Altíssimo subordinou ao homem, respeitando e cuidando da vida que o Todo-Poderoso criou e mantém, e isto inclui a preservação dos animais nos seus habitats. E a criação dele não foram só os animais, mas toda a obra das suas mãos, que inclui florestas, rios, águas, o ar que respiramos e toda a natureza em geral, lembrando que na sua vinda gloriosa ele destruirá os que destroem a terra. Apocalipse 11:18. Todos os seres com vida desempenham um papel harmônico no mundo criado pelo Altíssimo. Tomemos como exemplo: se dermos caça às raposas, os coelhos tornam-se uma praga difícil de controlar. Os salvos amam os conselhos do Eterno e desprezam as coisas do mundo. Diz-nos a palavra que todo aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. O salvo não usa 2 pesos e 2 medidas, mas procura o conselho do Eterno. Se nos lembrarmos das palavras de Paulo em Gálatas 2,20, vemos que esta é a atitude da alma que é conduzida pelo Espírito Santo. Deixa de viver para si mesmo e passa a viver para Yeshua, tendo a mente do Messias. 1 Coríntios 2,16. Então todo aquele que é santo cumpre a missão para a qual o Mestre o chamou: ide por todo o mundo e ensinai a toda criatura, para que seja salva toda alma que crer e for batizada no nome do Messias. Mateus 5,16, Atos 2,38.
O que vive para o Altíssimo está resguardado do mal. Tiago 4, 7 e 10. Cheguemo-nos, pois, a ele, e o diabo fugirá de nós. O mundo não nos conhece. 1 João 3, 1. Porque o Espírito que guia o salvo não é o Espírito que está no mundo. O que aceita o presbitério governa sua casa com justiça, verdade e amor, ensinando seus filhos no caminho do Todo-Poderoso, na sua Torá. Deuteronômio 6, 7. E ao abraçar o ministério da pregação, em tudo respeita a verdade, tendo temor perante o Altíssimo e sendo fiel à palavra do seu ministério. 2 Timóteo 2,15 e 1 Pedro 5, 1 a 4. O salvo vive por toda a palavra que sai da boca do seu Elohim, cuidando em viver de forma santa e piedosa, preparando-se para a vinda gloriosa do Rei Salvador Yeshua ben Davi. Tito 2, 12 a 14, Colossenses 3, 12 e 13. O salvo busca e pensa nas coisas que são de cima, as que são eternas e não nas coisas terrenas e passageiras. Colossenses 3, 12. Alimenta-se da seiva da vida, da videira verdadeira, que é Yeshua HaMashiach, produzindo muito fruto para a vida eterna, porque sem ele nada podeis fazer. João 15, 5, Gálatas 5, 22, Gálatas 23, 1 João 5, 12. Também as santas mulheres que abraçam a fé em Yeshua HaMashiach encontram na palavra conselhos para a sua vida diária, tanto enquanto solteiras subordinadas a seus pais, como as casadas subordinadas a seus maridos, de forma a santificarem-se no Senhor, bem como as viúvas. O Altíssimo Elohim abomina a idolatria e que nos é apontado em Provérbios 6, 16 a 19. Tenhamos muito cuidado, pois todos os que não colocam o pai e o filho em primeiro lugar nas suas vidas não herdarão o reino vindouro. Todos os anteriores conselhos da vida que apresentamos podem ainda ser acrescidos de outros, cujo estudo diário da palavra nos será revelado para nosso aperfeiçoamento e preparação para a vida eterna. 1 João 3, versículos 22 a 24. 1 João 5, versículos 3 a 4. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Yeshua e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sim, a palavra ensina que o justo viverá pela fé, e esta é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. A palavra ensina-nos ainda que a fé é um dom de Deus, um dom que é derramado sobre os que o buscam para o amar e servir. O Senhor Yeshua disse-nos: os que me amam guardam os meus mandamentos. João 14, 15. Sabemos ainda que se passamos a viver como uma nova criatura, convertida a Yeshua, podemos aspirar a alcançar a grande recompensa, a vida eterna. Salmo 19, versículos 7 a 11. A lei do Eterno é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Eterno é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos de Yahweh são retos e alegram o coração. O mandamento de Yahweh é puro e ilumina os olhos. O temor de Yahweh é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Eterno são verdadeiramente e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Poderíamos ignorar estas palavras? Se o fizéssemos, seria para nosso prejuízo eterno. Por isso mesmo, pela fé no testemunho de Yeshua e pela obediência à Santa Torá, os dois pilares da salvação referidos em Isaías 8, 16 e 20, esperamos a redenção e transformação dos nossos corpos terrenos em corpos celestiais igual aos anjos. Lucas 20, 34 e 36, Marcos 12, 25, Filipenses 3, 21. Apesar dos fiéis viverem na firme convicção da salvação pelo mérito do sacrifício do Messias, Yeshua, e pela fidelidade aos preceitos do Eterno, tal não nos permite afastar a certeza de que teremos aflições nesta vida, pois disso nos avisou o Mestre. Olhemos para os exemplos de vida que nos são mostrados em Hebreus capítulo 11 e para a forma violenta como tantos seguidores de Yeshua terminaram seus dias neste mundo. Tanto os apóstolos, com exceção do apóstolo João, como muitos outros fiéis ao longo da história, Mateus 5:10, Romanos 8:33 a 35. Só o Todo-Poderoso nos pode proteger, sabendo que se estivermos com Ele, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Nisto acreditamos. Amém.